Olá, seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Momento esse em que nós desfrutamos da presença de Deus por meio do estudo da Sua Palavra e assim tiramos lições que servirão para o nosso crescimento, para nos ajudar nessa caminhada durante essa vida. Bom, antes de nós entrarmos no nosso momento de meditação, eu gostaria de fazer um pedido para você. Eu peço que você assista o vídeo por inteiro, por completo. Não quebre ele na metade, porque poderá você perder alguma parte muito importante e relevante para a sua vida, que fará total diferença na sua vida. E se você não assiste o vídeo inteiro, você poderá perder alguma bênção que Papai do Céu tem reservada para você, tá bom? Mas sem muitas delongas, hoje nós vamos falar sobre o pecado que queima. Já imaginou? Já pensou? Um pecado que queima? Existe esse pecado? Será que a gente já cometeu esse pecado? Nós vamos descobrir hoje. Mas como é o nosso costume, eu quero convidar você a fechar seus olhos e assim fazermos a nossa oração, tá bom? Vamos orar então? Oremos, Senhor Deus que estás nos céus. Como é bom estar na tua presença, como é bom meditar nas tuas palavras e assim aprender cada vez mais sobre ti, Senhor. Pois o Senhor é uma bênção para nossas vidas. Fica conosco, Pai. Dai-nos o Teu Espírito, o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. O pecado que queima é o tema de nossa meditação hoje. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 27. É o versículo 4 que nós vamos ler, que diz assim, ó. Cruel é o furor, e impetuoso a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Quem pode resistir à inveja? Cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? A palavra hebraica para a inveja, a tradução seria queimadura. O pecado que queima é a inveja. Muito bem, você já aprendeu qual é o pecado que queima. E quando a gente fala de inveja, a gente pensa, mas Davi, a inveja não é nenhum pecado assim que a gente torna visível, né? Muitas vezes as pessoas que têm inveja, elas guardam para si, né? Você, por exemplo, não passa na rua e vê assim, aquela pessoa está com inveja. Não é algo visivelmente, né, que a gente possa detectar assim aos olhos, né? Mas nós, pela influência da nossa carne, por conta do pecado, nós podemos sim ter inveja, né? Facilmente nós somos assaltados por ter inveja. E alguns relatos bíblicos, alguns textos e histórias falam de pessoas que tiveram inveja e causaram tanto mal, tanto para as outras pessoas como para si mesmo. Nós podemos citar, por exemplo, o caso dos filisteus, né, que tiveram inveja ali de Isaac, que era um homem altamente abençoado, bem visto pelas pessoas, querido pelas outras pessoas. E aí, sempre que Isaac cavava um poço, um cacimbão, esses filisteus iam lá e tampavam, colocavam entulho dentro, né? Fazendo com que Isaac não tivesse ali sua água boa, fresca, né? Um outro cenário que a Bíblia apresenta de outras pessoas que tiveram inveja foram os filhos de Jacó, né? Os irmãos de José. José era bem tratado pelo pai, recebeu uma túnica toda especial, um presente maravilhoso e querido pelos filhos, né? E aí, por conta que José era um filho amado pelo pai, um filho diferenciado, né, que fazia coisas que agradavam ao pai, os irmãos de José tiveram inveja. E o que foi que eles fizeram? Venderam o irmão como escravo para o Egito, né? Venderam ali numa caravana de ismaelitas. A inveja, ela consegue fazer com que a gente tome decisões que a gente fica até, meu Deus, como a pessoa teve coragem de fazer isso? E tudo isso por conta de inveja. Um outro cenário que a gente pode ver que nos é apresentado é a questão dos líderes religiosos da época de Jesus. Por que foi que eles tramaram a morte de Jesus? Nada mais, nada menos que inveja. Jesus, a cada dia que passava, ganhava mais e mais espaço, mais pessoas o buscavam, mais pessoas queriam ouvir Jesus, e por conta disso, os sacerdotes, os líderes religiosos da época estavam, de certa forma, perdendo sua credibilidade ou seu lugar de fala, né? E aí, movidos pela inveja, eles tramaram a morte de Jesus. Assim aconteceu com Jesus,
Assim aconteceu com os discípulos e com as pessoas cristãs que vieram após eles. A inveja, o pecado que queima, consegue causar um mal grandioso. E quando a gente fala de queimadura, existem alguns graus, né? Os médicos, por exemplo, né, que atendem as pessoas, eles conseguem identificar os graus de queimadura. Tem o grau 1, o grau 2, o grau 3. O grau 1 é aquele mais superficial, fica só vermelho. O grau 2, ele atinge algumas camadas da pele. E o grau 3 é o mais intenso, até mesmo pode até chegar a deixar o osso exposto, de tamanho que seja a queimadura, né? E assim acontece com inveja. Às vezes a gente começa com uma invejinha bem pequenininha. Ah, rapaz, eu queria um brinquedo, né? Um brinquedo daquele, igual aquele, eu queria tanto um para mim, né? E aí esse grau de inveja, ele vai aumentando, aumentando, até mesmo a causar mal para nós mesmos. Você sabia, por exemplo, que existem pessoas que estão doentes fisicamente por conta de inveja? Alimentaram tanto esse sentimento nocivo que acabou fazendo mal a si mesmo, né? Uma pessoa que, por exemplo, não consegue se alegrar com a vitória do outro, com um bem, um material, alguma coisa que foi alcançada pela outra pessoa, e você, na verdade, fica triste porque a outra pessoa está feliz, porque a outra pessoa alcançou alguma coisa muito querida e almejada pela sociedade, e você acaba ficando triste. Isso é inveja. E nós temos que lutar contra isso. Sabe quem teve inveja? Satanás. Satanás teve inveja de Cristo. Satanás almejou o lugar de Cristo. Satanás olhou para Cristo e disse: o que é que ele tem que eu não tenho? Porque a honra e a glória é para ele. Se eu sou o anjo, o primeiro dos anjos, aquele que assiste na presença de Deus, aquele que está acima de todos os anjos, por que ele tem a honra e a glória e eu não? Esse sentimento acalentado por Lúcifer fez com que ele chegasse ao ponto em que ele se encontra hoje. Perdeu o seu lugar, perdeu sua posição, deixou a presença do Pai e hoje está condenado por conta de inveja. Veja que pecado traiçoeiro às vezes começa como uma faísquinha, uma fagulha. E se a gente dá espaço, se a gente não reprime esse tipo de sentimento, se a gente deixa ele florescer, quando dá fé, a nossa floresta está em um grande incêndio. Sabe, queridos, que nós possamos vigiar, que nós possamos clamar a Deus ajuda e socorro. Se porventura você tem inveja, você não consegue se alegrar com as alegrias do próximo, você deve pedir a Deus, primeiro, perdão, porque a inveja é um pecado. Peça perdão a Deus por isso. Senhor, me perdoa, porque eu tenho inveja. Não vai ser nenhuma vergonha para você reconhecer na presença de Deus que você está cometendo esse pecado, porque nós somos pecadores. É algo natural, como eu falei ontem, é algo natural a gente pecar. Então, primeiro confesse a Deus: Senhor, me perdoa, porque eu tenho inveja do meu irmão. Eu não consigo me alegrar com as conquistas do meu próximo. E depois peça a Deus força para lutar contra esse pecado. Senhor, que eu consiga me alegrar, que eu consiga ter prazer na alegria do meu irmão, do meu próximo. Para que não somente ele se alegre, mas que eu também me alegre junto com ele. Às vezes, querido, às vezes tem inveja de coisas que muitas vezes nós nem precisamos. Sabe por quê? Porque a inveja faz com que eu e você nos ceguemos para aquilo que nós já alcançamos. Nós ficamos, às vezes, olhando para a grama do vizinho e dizendo: olha como ela é verde, como ela é bonita, como ela está bem aparadinha, como ela é perfeita. E muitas vezes nós esquecemos de olhar para a nossa própria grama, que também é verde, que também é bela, que também é abençoada por Deus. Que nós possamos ter a sensibilidade de sentir as bênçãos que Papai do Céu nos dá. E possamos também nos alegrar com as bênçãos que recaem sobre o nosso próximo. Porque todos aqueles que têm momento com Deus, que buscam a Deus, são abençoados por Deus. Que hoje nós possamos deixar de lado a inveja. Porque esse pecado queima. E queima mesmo. E se nós não deixarmos de lado, nós iremos sentir isso.
Lá em Apocalipse fala que aquelas pessoas que amaram mais os prazeres da carne, que não abandonaram seus pecados, que de vez de abandonar passaram a cometer mais e mais pecados, essas pessoas, juntamente com Satanás e seus anjos malignos, serão jogados no lago de fogo e enxofre e serão queimados. Se nós não abandonarmos esse pecado, esse será o nosso fim. Que nós possamos lutar contra esse pecado que queima. Nós chegamos a mais um fim de nosso momento com Deus, momento esse em que nós aprendemos coisas maravilhosas para a nossa vida. Que o Espírito Santo nos chame a atenção para, se porventura, ou melhor, se por infelicidade nós estivermos cometendo esse pecado, que nós possamos falar com Deus e voltar atrás, porque, de fato, esse pecado queima, tá bom? Vamos para mais um encerramento. Eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos mais uma oração. Vamos orar então. Senhor Deus, como é bom estudar a Tua Palavra, como é bom Te conhecer, porque Ele, de fato, apresenta verdades que nos libertam e promove paz e alegria ao nosso coração. Porque se nós não tivéssemos esse momento contigo, nós não teríamos tido acesso a essa verdade tão importante sobre o pecado que queima. Que nós possamos deixar de lado esse pecado, pois nós queremos ter um espírito renovado, um espírito inabalável, um espírito que conduz com a Tua vontade, Pai. Fica conosco, dai-nos um dia em Tua presença. Essa é nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi um prazer estar com você. Para mim tem sido uma alegria imensa poder meditar na palavra de Deus e assim a gente aprender junto sobre temas que muitas vezes são ignorados por nós, temas que nos ajudarão por toda a eternidade e durante toda a nossa caminhada até aquele grande dia maravilhoso. Como eu gosto sempre de dizer, que nós possamos buscar sempre em primeiro lugar o reino de Deus. Enquanto nós estivermos fazendo isso, nós vamos a cada dia nos parecermos mais com o nosso Mestre Jesus Cristo. Eu te vejo amanhã, tá bom? O nosso encontro está marcado. Você não falte, não perca esse momento com Deus, porque será maravilhoso se eu e você estivermos aqui meditando e tendo um momento com Deus. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Eu te vejo amanhã.